agradecendo e exaltando o nome do Senhor. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes, aqueles também que estão aí nos assistindo, seja pelo YouTube ou também pela rádio Herdeiros da Salvação. Paz seja convosco em nome do Senhor Jesus. Amados, põe um pouquinho de agudo na minha voz. Senhor. Amados, eu estava meditando em uma palavra do livro de Ezequiel, capítulo de número 47. E quando foi hoje, a minha esposa ela compartilhou um sonho que ela teve. Foi muito interessante, que testificou, né, com a palavra de Ezequiel 47. Ela estava em frente ali da igreja. E de repente ela ouviu uma voz que dizia: vai mais profundo, se aprofunde mais, porque você irá conseguir saber entre o certo e o errado. Olha que coisa interessante. Eu tenho para mim que Deus ele está requerendo de cada um de nós para nós nos aprofundarmos mais nele. Até porque quando nós começamos a nos aprofundar mais em orar, em meditar, em jejuar, em se consagrar, as coisas que estão ocultas, elas se tornam reveladas. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Em Ezequiel 47, abra sua Bíblia, versículo 11, 12, eu creio que Deus vai revelar algo aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Ele quer manifestar o poder dEle sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Ezequiel 47 vai nos ajudar a entender que muitas das vezes tem coisas que Deus precisa revelar, trazer à tona nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal, e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Repita comigo: as suas águas saem do santuário. Feche teus olhos. Soberano eterno Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é a verdade. Convém que eu diminua e que o teu nome seja glorificado, mas se revela para nós. Nós precisamos, meu Pai, ouvir a tua voz. Senhor, abre nossos olhos espirituais para nós podermos saber, Senhor, o que nós estamos fazendo certos, o que nós estamos fazendo errado, o que precisamos melhorar, Senhor, na nossa vida. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Não nos permita viver de memórias do que já fomos, mas nos chama de volta ao fluir da tua presença, meu Pai. Que toda estagnação seja quebrada pela tua palavra, em o nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Fale conosco, transforme as nossas vidas e mude a nossa história, em nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Ezequiel, ele está dizendo que charco
não é quem nunca tem água. Eu me lembrei, quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de duas coisas. Uma foi do Salmo de número 40, quando o salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei desse salmo, que Davi, ele estava se encontrando em um momento da vida dele em um charco, só que um charco de lodo. A outra coisa que me fez pensar foi quando hoje o pastor Nilson, o irmão do pastor Beto, ele estava fazendo uma reforma aqui na igreja e começou a trovejar. E aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, quando começa a trovejar no mangue, os caranguejos eles saem da toca. Vamos lá pegar caranguejo. E eu nunca tinha entrado no mangue. E eu sei, irmãos, que naquele impulso, né, que a Raquel é assim também, né? Naquele impulso, eu peguei, vamos lá então, e fomos. E eu não sei se ele quis nos impressionar, que na verdade ele conhece muito de mangue, e mangue, você tem que saber andar no mangue, porque você pode se perder. E no mangue tem um charco. Quando eu comecei a andar, de repente um pé atolava. Eu falei: meu Deus do céu! E tirava, e o outro entrava, e era difícil se manter. O Marcos, pelo menos, já foi, né, Marcos? É difícil. E daqui a pouco ele: pega lá, pastor, pega lá o caranguejo lá. Quem disse que eu conseguia pegar, irmão? Quando eu pensava em ir, o bicho já corria. E eu falei: vou pôr minha mão nessa toca, nada, vai que tem uma cobra aí. E sei que nessa brincadeira toda, ele, com a habilidade dele, pegou lá os caranguejos. Fizemos uma caranguejada muito boa, mas quase se perdemos. E eu comecei a perceber que ele estava um pouco preocupado, ele não queria demonstrar isso. E eu falei: ô Nilson, tu estava escurecendo? Ô Nilson, tu sabe para onde está indo, rapaz? Não, calma, não, vai dar tudo certo. Quando ele falou vai dar tudo certo, eu falei: ele está perdido. E graças a Deus ele conseguiu achar um caminho lá e nós saímos. Ou seja, tinha água. O charco não é que não tem água. O charco, ele tem água, só que a água é suja. Só que a água muitas vezes é misturado com a lama. E esse texto que nós lemos, irmão, o Ezequiel, ele chegou e falou: mas os seus charcos e os seus pântanos, poderia ser mangues, não tornar-se-ão saudável. Pelo contrário, eles serão deixados para sal. Espiritualmente, eu não estou aqui para contar uma história, né, das minhas aventuras. Mas espiritualmente, o que isso significa? Charco é quem já não flui mais. Charco, irmão, é quem decidiu parar. Presta atenção. Nos nossos dias, eu vejo isso como pessoas que já pregou e parou de pregar. Pessoas que profetizaram e não profetizam mais. Pessoas que davam frutos e agora não dão frutos mais. Mas hoje apenas assiste o rio passar. A água, ela sai do santuário de Deus. Presta atenção, Rodney, a água não para. A água, ela continua jorrando do santuário de Deus. E ela quer encontrar, sabe o quê? Corações para fluir do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se já está alcançando alguns corações aqui, irmão. Eu quero ser breve porque eu acredito que Deus, ele quer nos proporcionar um fluir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu creio que ele quer que nós saímos daqui transbordando na presença dele.
E eu vou falar sobre 3 pontos que me chamou a atenção. Primeiro, o rio continua fluindo, mas nem todos são tocados. Águas saem da onde? Do santuário do Senhor. Sabe o que é isso, igreja? O rio nunca para. Deus não parou de fluir aqui em nosso meio. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Mas muitas das vezes quem para somos nós. Somos nós que paramos. Paramos muitas vezes de louvar. Paramos muitas vezes de glorificar na presença desse Deus maravilhoso. Paramos muitas vezes de ter aquele anelo, aquele desejo, como a Sandra testemunhou aqui na sexta-feira, que passou a madrugada e o dia naquela expectativa de logo chegar na presença do Senhor. Muitas das vezes nós paramos, irmão. Só que o rio, ele não para. Deus, ele não deixa de fluir na casa dele por causa muitas das vezes das minhas escolhas. Sabe por quê? Sempre ele vai achar alguém. Sempre ele vai encontrar um coração sedento para estar na presença dele e continue fluindo cada vez mais. Então sabe o que eu entendo? Que o problema não é falta de água, é falta de caminho. Porque a água que vem do trono, é muito interessante isso, a água que vem do trono, ela sai derramando. Se tiver caminho aberto, ela vai passando. Agora, se tiver alguma coisa que impede da água passar, ela desvia e vai para o outro caminho. Quantos estão entendendo, irmão? Sabe aquele momento do culto? Eu já vivi muito isso, aquele momento do culto da presença de Jesus. Quando Jesus invade o coração de uma pessoa, aí você vê pessoas se derramando, aí você vê pessoas chorando, aí você vê pessoas se aquebrantando, você vê pessoas falando em mistério, falando em línguas. Por que isso? É porque o rio está fluindo na vida dessa pessoa. É porque a palavra que sai do trono de Deus encontrou um coração cheio e ele começa a transbordar. Ele começa a dar glória a Deus sem ninguém mandar. Ele começa a profetizar. Por quê? Porque o caminho da palavra está aberto no coração dele. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Mas parece que para algumas pessoas que nada está acontecendo. Me vem na minha mente agora, nesse exato momento, uma muito recente e uma bastante tempo atrás. 2 cenas falando sobre o fluir de Deus. Talvez, eu não sei se a Sandra estava, a Rosane eu sei que estava. Nós fizemos um evento alguns anos atrás chamado Val de Jaboque. E o Val de Jaboque nada mais nada que é um momento de busca, de renovo, de cura, de libertação. São ministrações direcionadas por Deus para aquele momento. Então, nós estávamos reunidos ali, talvez mais de 200 pessoas naquele encontro que nós tivemos. Foi aqui na escola do 1º de maio. E eu me lembro que teve algumas coisas que foi muito diferenciada. Porque nós estávamos vivendo assim uma perseguição muito grande. E tinha uma revista na época, que era a Defesa da Fé, aqui de Santos, pastor Rinaldi, e entrou em contato conosco. Pedindo a permissão, eles mandaram os dois repórteres, para que eles pudessem gravar, porque estava tendo um comentário que era, deixa eu ver se eu lembro a frase, que nós éramos hereges, nós estávamos pregando heresia, e tinha outras coisas acrescentadas que eu não lembro agora, mas não era nada bom. Tem aquele ditado: quem não deve, eu sei o que flui na minha vida,
Eu sei quem está dentro de mim. E nenhum questionamento ou dificuldade pode enviar. O senhor autoriza? Autorizo. Pode enviar. Mas eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu conheço a revista, mas vamos fazer assim. Se vocês não encontrar nada de heresia, vocês vão fazer uma matéria minha. E ali ficou combinado. Nesse mesmo dia, que era uma sexta, sábado, domingo, no dia de nós irmos, que era uma sexta-noite, depois do culto, uma advogada entrou em contato comigo, uma advogada aqui da cidade, ligou para mim, falou assim: olha, já acabou as inscrições, e já tinha acabado as inscrições. E eu falei assim para ela: ó, a inscrição já acabou. Ah, mas eu queria tanto ir, me falaram isso. E nós liberamos ela. Agora vamos para o evento. Amado, quando chegou esse dia do evento, na segunda noite, essa advogada me procurou durante o dia e ela falou assim: pastor, eu pedi para vir porque eu estou com uma inflamação nos tímpanos, que sai pus. E eu não sei se o senhor percebeu que eu estava lá bem distante e ela estava com aqueles fones assim, né, para proteger do som, do barulho. Quando a Sandra falou aqui que quem sente é ficar sozinho, é verdade. Quem sente muita dor, irmão, não suporta nenhum glória a Deus. E aí ela começou a conversar comigo e falou assim: ó, mas eu tenho certeza que até terminar eu vou sair daqui curada. E ali nós glorificamos a Deus. Naquela mesma noite, olha o que aconteceu. Naquela mesma noite, os curiosos estavam lá, né, da revista. E aí nós começamos uma ministração, entramos numa ministração de cura. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, imediatamente aquela mulher foi curada. Saiu o que estava inflamado, escorreu, e os tímpanos dela foi curada assim, diante dos olhos de todos assim. E a glória de Deus foi manifestada, o fluir de Deus, o derramar de Deus. Quando nós estávamos para terminar, já era mais de meia-noite, a segunda noite, que no domingo nós iríamos encerrar meio-dia. Quando nós estávamos para terminar, eu estou como se eu estivesse aqui assim, e lá no fundo da escola começou a vir uma nuvem, Raquel, e começou a vir devagarzinho assim na minha direção. Como nós estávamos naquela parte onde joga, né, o ginásio, eu falei: bom, é meia-noite, é neblina. Eu pensei comigo: é neblina. E foi vir. Só que chegou um momento, irmão, que eu não estava aguentando de ver aquela nuvem se aproximando. Cada vez que ela se aproximava, e ela não vinha assim, por exemplo, do chão ao alto. Não, ela vinha sobre a cabeça das pessoas. Irmãos, quando chegou uns 5 metros, 6 metros assim de distância, eu falei assim: amados, eu não sei o que está acontecendo aqui. Um silêncio. Já tinha acabado o mover de Deus ali. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tem uma nuvem sobre a cabeça de todos. Ah, irmão, aquele lugar ficou pequeno da glória de Deus. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, um fluir de Deus, uma glória de Deus assim, irmão, incontestável. Quando nós estávamos, não deu nem para terminar aquele momento, porque foi muito impacto. Quando eu estou na frente, quando eu olho assim para a lateral, estava o grupinho dos hereges, estava o grupinho, Raquel, a unção de Deus, o poder de Deus, pessoas sendo batizadas, curadas, e eles assim. O rio estava fluindo.
Mas o rio só manifesta na Bassurianda e Cantanébia quem está debaixo da presença do Todo-Poderoso, quem está vendo com os olhos da fé o mover de Deus, o agir de Deus, é aqueles que estão ali crendo na manifestação do poder de Deus. Amado, eles estavam no mesmo ambiente que todos, mas o ambiente não estava na vida deles, ou seja, a presença de Deus estava se manifestando para aqueles que estavam ali para receber, e para aqueles que estavam bloqueando, o rio passou. É esse charco que nós estamos falando. O rio passa, mas não entra aonde há rendição. O rio está passando aqui nessa noite, e ele já está fluindo na tua já está fluindo na tua vida. Deixa esse rio passar nessa noite, porque quando o rio passa ele transforma, porque quando o rio passa ele cura, quando o rio passa ele traz a presença de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite, irmão? Quando as pessoas elas estão mais ligadas na terra do que no céu, que é o que a palavra de Deus diz, elas estão nesses charcos. E esses charcos estão acontecendo porque as pessoas, amado, elas estão mais distantes de Deus do que imagina. E esses charcos, eles existem onde há tristeza na alma, onde há dor, onde há medo de ir mais além. Você sabia, mano? Eu já preguei isso aqui. Existem pessoas, a Rosângela está aqui hoje, ela pode testificar o que eu vou dizer. As pessoas que servem outra religião, existe algumas que elas querem ir mais profundo, elas querem conhecer o mundo espiritual. A palavra é essa. Elas querem conhecer o mundo espiritual. E Marcos, se chegar para essas pessoas, porque essas pessoas na realidade, elas têm sede de Deus, elas querem conhecer Deus, só que elas não sabem como conhecer Deus. Então elas podem estar no caminho errado. E aí a pessoa chega para essa pessoa assim, ó, vai para Mata Virgem, vai para cachoeira, faz isso, faz aquilo. E o que acontece, irmão? Elas vão. Por quê? Porque elas querem ir mais além, porque elas querem ter uma experiência sobrenatural, elas querem ver o invisível. Então o que essas pessoas fazem? Elas não têm medo de ir mais além. Se tiver de ficar trancado num quarto, fica. Se tiver de subir monte, sobe. Se tiver de ir para cachoeira, vai. Por quê? Porque dentro existe um vazio tão grande, que elas querem preencher de qualquer forma. Agora o que eu não entendo é que nós estamos diante da fonte da água da vida, nós estamos na presença do Eterno, aquele que pode preencher todo o vazio da nossa alma, aquele que pode mudar a nossa história. E acredita, tem pessoas que têm medo de ir mais além, tem pessoas que falam, não, mas se eu buscar demais a Deus, eu vou pagar um preço. Se eu buscar mais a Deus, pode acontecer isso ou aquilo. Gente, o rio de Deus quer fluir na tua vida, para que os mistérios dele venham ser revelados para você. Não deixe o rio parar, irmãos. Não deixe o fluir de Deus parar na tua vida. Será que você está lembrando? O Espírito Santo vai trazer a tua memória. O Espírito Santo vai trazer a tua memória daquele momento que você entrava na presença de Deus, as lágrimas desciam. Ei, Ele está com saudade disso. Ele está com saudade de ver você chorando. O Espírito Santo está com saudade de ver você de joelho. O Espírito Santo está com saudade de você falando em línguas. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para dizer: eu vou fluir do meu Espírito novamente na tua vida. Deixa eu ver quem é que vai entrar nesse rio nessa noite.
Eu sinto a presença de papai aqui nesse lugar. O rio não parou, igreja. O rio não parou e não vai parar. Agora tem o seguinte, amado. Diga para quem está do seu lado aí: saia. Pode profetizar, fala, saia desse charco agora. Amado, o charco é um lugar perigoso. A pessoa, Raquel, quando ela entra nesse charco, tem água, mas não tem presença de Deus. Tem água, mas tudo é parado. E eu sei que você sabe, água parada dá mosquito. Água parada traz doença. Espiritualmente falando, irmão, pessoas que estavam ativas na presença de Deus, que pararam, essas pessoas estão doentes. Essas pessoas já não estão fluindo mais do rio que nós estamos aqui ministrando nessa noite. Mas já tem gente glorificando a Deus. A água já está jorrando aí, ó. A água já está jorrando nos nossos corações nessa noite. Água parada adoece. O texto diz: os seus charcos não se tornarão saudáveis. São pessoas que nas suas falas não são saudáveis. São pessoas que quando abre a boca, irmão, é mais desgraça do que bênção. Abre a boca para murmurar, para reclamar, tudo está errado, tudo isso, tudo aquilo, porque está nos charcos. E a Bíblia fala: quem permanece nos charcos não se tornarão saudáveis. Saia disso o mais rápido possível, em nome do Senhor Jesus. Porque onde há água parada, as mágoas se acumulam. Quer ver alguém no charco? É quando ela deixa a mágoa entrar no coração. Ai, mas me machucaram. Ai, mas falaram mal de mim. Criou mágoa. Começa a acumular água e o para de fluir. Porque o Espírito Santo, irmão, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. E a pomba é a única ave que não contém fel. Ela não é amarga. Se você se deparar com um crente amargo, é porque está bem longe o Espírito Santo. Segunda característica do Espírito Santo é água. E a água serve para limpar, a água serve para purificar. Quando uma pessoa ela está na presença do Espírito Santo de Deus e a água está fluindo, está removendo toda a lama, está removendo todo impedimento, toda sujeira de dentro, e a água vai fluir em nome do Senhor Jesus, amado. Água parada é onde tem mágoas no coração, é onde tem ressentimento, pessoas ressentidas, pessoas machucadas. Mas se você nessa noite deixar o rio fluir, ele vai remover do teu coração em nome do Senhor Jesus. Amado, ainda no charco, a pessoa ainda tem até aparência que tem água, ainda tem linguagem de crente, ainda até dá glória a Deus, ainda até fala de Deus, mas perdeu o fluxo do Espírito Santo. Gente, quem nos move é o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu já contei esse testemunho. Nós estávamos aqui construindo, um telefone tocou, e era uma pessoa que tinha uma escola de inglês na época, e ela me ligou falando: pastor, teria como o senhor vir no hospital, o nome é Hospital Modelo de Cubatão. A cunhada dela tinha ganhado uma criança e passou mal, ela estava em coma na UTI. E quando
ela me ligou. Eu estou esquecendo o nome dela. É a irmã da Raquel, né, Rosane? Tu lembra o nome dela? Não lembro. Mas quando ela me ligou, a primeira coisa, Raquel, e eu estava na obra, estava fazendo a obra de Deus. A primeira coisa que me veio foi me justificar. Repita comigo: quem está no charco se justifica. Irmão, nós somos bons, hein? Oh, se tem pessoas boas para se justificar, é crente, irmão. Acha justificativa para tudo. E não foi diferente comigo, Martinha. Eu falei assim: poxa, quando que é a visita? É agora, 2 horas. E ali era a hora do almoço, ia dar meio-dia. Sabe como eu me justifiquei? Eu falei: olha, poxa, não vai dar para mim não, porque eu estou trabalhando na igreja. Eu estava mesmo. Mas o que é mais importante para Deus, irmão? Você pegar, rebocar uma parede ou ir orar pelos enfermos? Está vendo como nós sabemos? Deus não está preocupado com os templos feitos por mão de homens. E eu querendo ajudar Deus, eu querendo dizer: não, Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra. E eu estava todo sujo de massa. Desliguei o telefone. Ela não discutiu. Ela: tudo bem, pastor, tudo bem. E eu aprendi que mulher, quando fala tudo bem, tá nada. Se você tiver problema com a tua mulher, tá tudo bem, meu amor, não tá nada bem, não, meu irmão. E eu desliguei, Luciana. Mas o Espírito Santo me incomodou. Sabe por quê? Porque o rio estava fluindo e aquele obstáculo eu removi. E quando o Espírito Santo, e Ele está aqui falando com cada um de nós, e quando o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, o que é mais importante? É você ir orar ou você ficar rebocando essa parede? As lágrimas desceu, eu me arrependi, eu larguei o que eu estava fazendo. Eu morava aqui atrás, vim para casa. Rosane, prepara uma roupa aí. Tomei um banho, peguei o meu carro e no caminho eu liguei para ela. Falei assim: olha, deixa eu dizer, onde que é o hospital? É o Hospital Modelo em Cubatão, tal. Tá bom, é 2 horas? Eu tô indo. E ela chegou e ficou alegre. Falou: tá bom, pastor, então nós vamos receber o senhor lá na recepção. Chegamos lá na recepção, irmão. Meu Deus, até me emociona. Porque aquela alma, Deus não vai cobrar das minhas mãos. Porque a palavra de Deus diz: se o ímpio morrer no seu mau caminho, e você podendo falar e não fez e não pregou, ela morrerá no seu mau caminho, mas o seu sangue da tua mão requererei. E quando eu cheguei naquele hospital, estava ela, estava o esposo, estava a mãe dela, da jovem que estava em coma. E ela chegou para mim: olha, esse aqui é o pastor Davi, ele veio aqui para orar. Aí a recepcionista: só pode entrar um na UTI. Nossa. O esposo que ia entrar chegou e falou assim: então, pastor, o senhor pode entrar, ora por ela. Eu entro na tarde, na visita da noite. E eu peguei aquela autorização, entrei no elevador. E quando eu entrei no elevador, é para a vida ou é para a morte? Saí do elevador, irmão. Fui no banheiro antes, dobrei o meu joelho e pedi uma palavra para Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Que saudade que Jesus está disso. Quando nós obedecíamos a voz dele, quando nós não medíamos esforço, quando nós buscávamos a palavra para saber o que ele quer.
Jesus está com saudade de você, igreja. E ali naquele banheiro prostrado, quando eu abri a Bíblia, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Espírito Santo, eu vou levá-la. Igreja, quando eu entrei naquela UTI, eu não conhecia a jovem, eu tinha só o nome dela, que eu não estou lembrado, tinha só o nome dela. E eu entrei na UTI, eu fui andando para ver onde estavam as pessoas entubadas, porque a notícia que chegou para mim é que ela estava entubada, estava em coma. E eu andando, olhando os nomes, não achava. Antes de chegar no final, que são vários quartos assim, né? Com aquelas lonas, né? Aqueles plásticos. Eu vi uma jovem sentada na cama, assim. Eu olhei, vi a plaquinha, o nome dela. Eu falei: você é? Ela: sim. E você é o pastor Davi? Eu falei: sou. E como é que você sabe o meu nome? É porque ontem à noite alguém veio me visitar e falou que ia trazer o pastor Davi para orar por mim. Escute, o rio está fluindo. Deus vai aquecer o coração nessa noite. Você sentir vontade novamente de se prostrar, de falar: Senhor, eu quero ser usado por ti, Jesus. E ali nós começamos a conversar, e eu um conflito dentro de mim tão grande, porque eu falei: meu Deus, falaram que ela está em coma e ela está falando aqui comigo, e como é que agora eu vou dizer que ela vai partir, se ela parece que está mais saudável do que eu? E dentro da minha cabeça um turbilhão de questionamento de coisas, e ela falando comigo, de repente ela chegou e falou assim: pastor, o senhor vai acreditar no que eu vou dizer para você? Eu falei: eu vou, porque me falaram que você estava entubada, você está conversando aqui comigo. Aí ela chegou e disse: esta madrugada eu estava descendo dentro do túnel, tudo escuro, e eu vi o meu corpo caindo no buraco, muitos gritos, estava indo para o inferno. Mas de repente, lá no final, uma luz brilhou, uma mão se estendeu para mim e me puxou, e eu acordei. Nem a família sabia que ela tinha saído do coma. E eu cheguei para ela e falei assim: eu sei o que aconteceu, porque Deus já tinha me dado a palavra. Eu sei o que aconteceu. Você quer saber? Ela: eu quero. Eu falei assim: olha, você estava no vale da sombra da morte. A morte estava te ceifando, e a morte só não te ceifou porque essa luz é Jesus, e Jesus te deu a oportunidade de você reconhecer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Liberei logo a palavra de salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou fazer uma oração. Você quer aceitar Jesus? Você quer reconhecer que esse homem de branco que você está falando aí veio trazer salvação para você? Ela em lágrimas: eu quero. Fiz a oração, ela confessou com os lábios dela. Antes de sair, veio a parte mais difícil da minha vida. Eu cheguei para ela assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora você tem Jesus, você não vai temer mal nenhum. Sabe aquele túnel que você estava descendo? Ainda que você ande por esse vale, você não vai temer mal algum, porque Jesus está contigo, e Ele vai te levar para a presença dEle.
Eu não sei se ela entendeu que ia morrer ou não. Sei que ela começou a chorar, sorrir. É mesmo? Então esse homem de branco, ele vai estar comigo? Vai estar contigo todos os dias. Saímos dali, voltamos. Aí veio a parte mais dura ainda. Quando eu cheguei lá embaixo, estavam me esperando. Eu contava os testemunhos que a Sandra estava falando. Essa dona dessa escola, ela sabia dos milagres que Jesus operava aqui. E quando eu cheguei lá embaixo, o esposo, pastor, a minha esposa vai ser curada. Eu falei para ele: a sua esposa já foi curada. Ela vai estar sem sofrimento nenhum. Não falei que ia morrer, falei em palavras. Agradeceram, eu voltei para casa. À noite tinha programação de jovem aqui. E eu estou na programação dos jovens. Quando foi mais ou menos umas 8h30, 9h, meu celular tocou. Pastor, acabou de falecer. O senhor foi a última pessoa a falar com ela. O meu irmão pediu para o senhor ir lá no velório. O senhor pode ir lá? Falei: posso. Era uma família relevante lá em Santos. Tinha muita gente. Era uma jovem, muita gente. E quando eu cheguei, quem estava falando era um padre, porque eles eram católicos, né? Era um padre. Eu cheguei, fiquei, né, na minha. Quando o esposo que estava do lado do padre lá, tal, e essa irmã dele, quando me viu, aí chegou, me chamou: pastor. Eu fui. Então estava o padre, estava ele, estava a irmã, e eu fiquei aqui do lado, e o caixão. E aí ele falou assim: ô padre, o senhor poderia deixar o pastor, porque ele foi a última pessoa a estar com a minha esposa em vida. E o padre chegou, passou para mim. Quando eu comecei a falar, irmão, eu disse assim para ele, para todos que estavam. Falei a experiência que ela teve. Falei que ela tinha aceitado Jesus. E terminei dizendo: só existe uma única maneira de vocês vê-la novamente. É receber esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ali fizemos a oração para aquelas pessoas que estavam ali. Eu estou falando sobre um rio, eu estou falando sobre um charco, eu estou falando que quando você se sente, você é movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala e ele não encontra obstáculo, ele flui. E isso só aconteceu na minha vida, irmão, porque eu fui sensível, eu reconheci na hora certa que eu deveria largar tudo e ir lá orar por aquela jovem que estava no hospital. Depois do sepultamento, eu voltei tão alegre com Deus, irmão, porque eu falei assim: Senhor, obrigado, porque se eu não fosse, ela ia morrer e ela não ia ouvir o plano da salvação, e Deus ia requerer, sabe de quem? De mim. Agora pare para pensar no que nós estamos falando, irmão. O Espírito Santo está falando com cada um aqui. O Espírito Santo, ele está, esse manancial, essa água está vindo do trono de Deus para os nossos corações. Você tem sido
Você tem estado no charco ou você tem estado na presença de Deus? O Espírito Santo tem encontrado lugar no seu coração, ou ele flui e a água é desviada? Que nessa noite cada um de nós possamos sair daqui dizendo: Espírito Santo, manifesta novamente o teu poder na minha vida. Porque aonde há água, irmão, corrente, flui poder, flui a unção, flui cura, flui libertação, flui glória a Deus e aleluia. Essas coisas só conseguem fluir na vida de alguém quando a água vem do trono, do santuário de Deus, e encontra um coração sedento. Será que existe algum coração aqui que nesta noite que está disposto a falar com Deus: Senhor, quebra a estagnação da minha vida? Será que tem alguém que reconhece: Senhor, existe impedimento do teu fluxo, o Senhor até fala comigo, mas a água é desviada, Senhor, mas hoje eu quero transbordar na tua presença. Hoje o teu Espírito Santo vai abrir caminhos para o rio passar. E se ele encontrar isso na minha vida e na tua vida, vai voltar a fluir o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus será manifestada na tua vida, porque aonde o rio passa, a unção de Deus se manifesta. Aonde o rio passa, a cura de Deus se manifesta. Deixa eu ver se está passando. Deixa eu ver se já está passando. Deixa eu ver se já está passando na tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Não pare, se está passando, não pare. Não pare, deixa o fluir de Deus, irmão. Deixa ele fluir de dentro para fora hoje na tua vida. Oh meu Deus e meu Pai, enche este lugar com a tua glória, enche a tua casa com a tua glória, enche os hospitais com a tua glória, enche os quartos, meu Pai, com pessoas enfermas em depressão com a tua glória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aonde o rio está passando, o rio está passando na tua vida nessa noite. Não interrompa o fluir de Deus, a unção de Deus e a graça de Deus. Deixa esse rio passar. Estenda as tuas mãos que eu quero profetizar. Quem não parou viverá. Quem estava seco será tocado. Quem estava doente será curado. Quem estava enfermo será livre dessa enfermidade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Há uma água que está fluindo, há uma água que está fluindo do trono de Deus para a tua vida. E essa água vai fluir, vai dar frutos. A água que corre, as folhas vai virar remédio. O que é isso, apóstolo? Você vai abrir a tua boca e haverá cura. Você vai abrir a tua boca e haverá salvação. A água corrente de Deus está aqui neste lugar. Igreja, não é sobre mim, não sou eu que faço o fruto, o poder e a unção acontecer, mas tudo isso é porque a água está vindo do santuário de Deus, está vindo do trono de Deus e está sendo derramada sobre este lugar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus não está te chamando para lembrar quem você foi. Deus não está te chamando os dias que você impediu o fluxo
do Espírito Santo de Deus para estar na tua vida, mas Ele está te chamando para voltar a fluir. Ele está chamando você para você voltar a fluir na presença do Todo-Poderoso. Eu sei que alguns pararam por decepção, frustração, por dores, por pecado oculto, por feridas, mas deixa eu profetizar: hoje Deus está abrindo caminhos. Hoje Deus está abrindo caminhos, e aonde a água vai passar, ela vai voltar a correr. Ela vai voltar a correr. O Espírito Santo vai voltar a tocar dentro de você. O Espírito Santo vai tocar dentro de você novamente. O Espírito Santo vai tocar no teu coração novamente. Vai acordar você nas madrugadas novamente. Você, quando dobrar os teus joelhos, esse rio vai fluir. Vai fluir, vai fluir, vai fluir. Deixa o Espírito Santo abrir caminhos nessa noite, porque aonde a água passar, o Espírito de Deus, Ele corre, Ele toca, Ele transforma, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você sente que um dia foi rio, mas você chegou aqui nessa noite estagnado, se você sente que a água que jorrava parou na tua vida, se coloque em pé agora em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé agora em nome do Senhor Jesus. Você vai deixar esse fluir de Deus, você vai deixar o derramar de Deus sobre a tua vida, porque o Espírito Santo quer mover altares aqui nessa noite. Altar é lugar onde o fluxo é restaurado. Se houve impedimento na tua vida, este culto está sendo liberado, esta palavra, para você deixar novamente o fluir de Deus. Onde a água volta, volta também o mover de Deus na tua vida. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se você é esta pessoa: apóstolo, eu quero mergulhar, eu quero ir mais fundo. Apóstolo, eu não quero viver essa vidinha, não, apóstolo. Eu quero sair daqui transbordando. Eu quero sair daqui transbordando na presença de Deus. Onde é que está a primeira pessoa? Vem agora em nome de Jesus. Vem agora em nome do Senhor Jesus. Venha. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo, essa mensagem foi para você. Essa palavra foi para você. Anabassuriande canta népia. Vai abrindo tua boca, vai. Vai abrindo tua boca, vai falando com Jesus. Vai abrindo a tua boca. Deixa esse rio fluir, deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir na tua vida hoje, aqui neste lugar. Nós apresentamos diante de ti, Jesus. Nós apresentamos diante de ti, Jesus. Já está fluindo, 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 Jesus. A música louvou. Já está fluindo, Jesus. Já está fluindo da tua presença, Pai. Já está fluindo. A água corre do altar. A água corre do altar. Já está fluindo o rio de Deus. Já está fluindo o rio de Deus na tua vida. Peça para Ele. Peça. Peça para Ele. Peça para Ele. Ele vai te encher nessa noite. Peça para Ele, enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche a minha vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós estamos na tua presença. O teu Espírito Santo vai soprar aqui, Senhor. Enche. Abre a tua boca. Abre. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Vai pedindo. Olha aí, vai pedindo. Vai pedindo. É Ele que está fluindo. É o Espírito Santo que está fluindo. Já tem gente, 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 tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo,
Tá fluindo, tá fluindo. Ai, catacanabacarabacarabacai. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Receba agora, receba agora, receba agora. Receba agora o poder de Deus. Vai fluir dos teus lábios. Há uma fonte, 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 há uma fonte que está sendo jorrado, que está sendo jorrado. Alaba, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que estou tocando, é hoje que estou tocando nesse sangramento da tua alma. Está fluindo o meu rio, está fluindo o meu rio. O rio está vindo do trono. Está tocando, está tocando, está tocando no teu coração, minha filha. Toca agora, Jesus, toca agora, Jesus. E enche até transbordar, enche até transbordar, enche até transbordar, Senhor. Enche, 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 enche vasos, meu Pai, enche vasos nessa noite. Transborda, 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 transborda no teu poder, meu Deus. Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Toca, 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 toca. O rio está passando, o rio está passando, o rio está passando, o rio está passando, o rio está passando. Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele transbordar. Deixa, 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 deixa. Pega, taca pra calabacai. Pegou, Jesus. Eis que a tua filha com a tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Enche, enche, peça. Você pediu esse momento com Deus. E Ele está derramando, e Ele está derramando, e Ele está derramando, e Ele está derramando, e Ele está derramando. E Ele está derramando de unção. Ele está derramando de poder. Aonde o rio passar vai transformar. Aonde o rio passar vai encher. Aonde o rio passar vai renovar. Renova, 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 renova. É noite de renovação, igreja. É noite de renovação. Você está na presença dEle. Se você pedir, Ele vai manifestar o poder dEle. Não aceite viver como poça. Não aceite viver como porta. Quando Deus te chamou para ser rio. Deus te chamou para você transbordar. Deus te chamou para você transbordar. Deus te chamou para você transbordar na vida do outro. Deus te chamou para transbordar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O rio está curando. 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 O rio está curando mágoas. O rio está curando ressentimento. O rio está curando. Enche. Que presença é essa, Jesus? Que presença é essa, Jesus? Que presença é essa, Jesus? Se prostre diante de Deus. Se entrega diante de Deus o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Entrega nessa noite. Derrama. Derrama. Olha a glória do Senhor sendo derramada. Olha. Olha a glória do Senhor sendo derramada. Você não depende de ninguém para se transbordar. Você só depende de você deixar o rio fluir. Você só depende de deixar o rio passar. Então deixa ele passar hoje. No teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o rio entrar. Onde antes não havia caminho. Visita agora, Jesus, mente. Visita agora, Espírito. Visita agora, Senhor, dores antigas. Que a tua unção desça sobre a coluna. Que a tua unção desça sobre a mente,
sobre o corpo. Está enchendo, vai abrindo a tua boca, vai enchendo a tua boca, abre a tua boca que ele vai te encher. Rodeado de anjo, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Deixa o Espírito Santo, Sorrindo me diz, o fogo não vai parar na tua vida. o fogo nunca dorme, O fogo nunca apaga, nunca apagará. Não deixa, igreja. É a presença do Eterno. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um amor. Existe um amor mais ciumento do que amor. Existe um amor. Existe um amor mais ciumento que amor. E a minha vida? E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos. O quê? Sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Vamos mais forte. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. O rio está fluindo. O rio de Deus está fluindo. O rio de Deus está fluindo neste lugar. Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Porque aonde há vida,
o rio voltou a passar, Senhor, sobre este lugar, Jesus. Onde estagnou, foi liberado novamente o teu poder nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, toda estagnação espiritual caiu por terra. Toda enfermidade que estava escondida, toda dor antiga, todo peso acumulado, assim como Ezequiel 47, as folhas servirão de cura, as folhas servirão de remédio. Esse rio está passando hoje aqui, está trazendo cura onde havia enfermidade. Repita com voz alta: e junto ao rio, a sua margem, de um do lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto nos seus meses. Em ano de 2026 produzirá novos frutos, porque as suas águas vão sair do altar, e o seu fruto servirá de abundância na minha casa neste ano, e a sua folha servirá de remédio. Receba em nome do Senhor Jesus a prosperidade de Deus, a bênção de Deus, a palavra do Eterno sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mais alto, levantamos o teu nome. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor. Valeu a pena, igreja. Vamos agradecer, Papai do céu. Fala obrigado, Jesus, porque o teu rio fluiu na minha vida hoje. Paizinho, graças nós te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem estendido as tuas mãos forte e poderosa. Obrigado pela tua palavra, Senhor, revelada. Senhor, toda estagnação bateu em retirada. Nós estamos saindo aqui com o fluir do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E esta semana, o teu Espírito Santo vai fluir nos lábios de cada servo teu. Cada servo teu será testemunha da tua palavra que foi liberada hoje aqui neste lugar, meu Pai. E por onde eles passar, haverá cura, haverá salvação, haverá libertação, e o teu nome será glorificado. Meu Deus e meu Pai, que este venha a ser o melhor ano de 2026, em saúde, paz e prosperidade. Lá numa noite de paz, nos leva também em paz para os nossos lares, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo fique com todos, e todos digam: aplaude e glorifica o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, a sua